Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política desta semana a gente tem acompanhado a temática das mulheres. Afinal, em que pese o fato de ser semana de carnaval, é também a semana do Dia Internacional da Mulher, que vai ser lembrado, comemorado e, claro, alvo de protestos também por parte delas na próxima sexta-feira. E a gente tem ouvido mulheres que têm representatividade na política mineira e hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que é da Rede Sustentabilidade. Bom dia, deputada, prazer recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, obrigado pelo convite. Bom dia, Adriana. Bom dia, deputada. Bom dia, ouvintes da rádio e toda Minas Gerais. Deputada, para a gente começar, nós temos aí na Assembleia Legislativa, ou tivemos da última legislatura para essa, um aumento interessante do número de mulheres, né? Na última legislatura, esse número gravitou ali entre 6 e 7 mulheres, porque havia uns arranjos no secretariado, em alguns momentos tínhamos 6, em outros momentos tínhamos 7. Tivemos um aumento considerável nessa nova legislatura e a chegada da senhora é representativa, assim como, por exemplo, da também deputada Andréa de Jesus, porque trata-se de mulheres que são negras, mulheres que vêm da periferia e que assumem o primeiro mandato. E eu pergunto até nesse sentido, o que isso, na opinião da senhora, representa para o Legislativo Mineiro, a chegada de mulheres com esse perfil? Rodrigo, eu acredito que a gente acaba conseguindo trazer para essa legislatura o sentido das nossas lutas. Nós precisamos que mais mulheres ocupem a política e melhor que sejam as mulheres que tenham uma representatividade, não só eu, como também a Andréa de Jesus, como também a Leninha, que é do norte do estado. Somos mulheres negras, todas com suas lutas, mas que trazem para esse espaço do legislativo a consciência da participação da mulher simples, né, da mulher comum, daquela que representa a maior parte da nossa sociedade. E estar na Casa Legislativa, ocupando esse espaço no parlamento, ele é muito significativo. Somos 10 mulheres, mas ainda assim somos 10 entre 67. Então é um número grande, mas a gente ainda precisa aumentar essa participação e a gente precisa, dentro do parlamento, fazer uma força coletiva, uma atuação conjunta para que as nossas vozes, de fato, possam ser ouvidas. É nesse sentido que eu gostaria de abordar com a senhora, deputada. As mulheres ocupam espaço, ocupam parlamento, né? A senhora acabou de dizer, mas encontram espaço para fazer política? Adriana, nessa legislatura, o que eu venho percebendo, e eu já acompanhava a Assembleia Legislativa em outros momentos, é que nós chegamos, mas nós estamos dando conta de ocupar espaços importantes. Hoje nós temos presidindo algumas comissões da Assembleia, temos a presidência da Comissão de Política de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, presidida por mulher, a delegada Sheila, eu estou vice-presidente nessa comissão. Temos a Comissão de Direitos de Defesa das Mulheres, presidida pela Marília Campos. Temos a Comissão de Assuntos Municipais, presididas pela nossa companheira lá do Vale do Aço, Rosângela Reis. Temos a Comissão de Direitos Humanos, ocupada pela Leninha. Temos as mulheres ocupando diversas outras comissões. Tem a Comissão de Educação, ocupada pela Beatriz Cerqueira. Então, eu entendo que nós estamos chegando na casa com condições de ocupar comissões importantes. A CCJ, por exemplo, que é uma comissão extremamente importante, a primeira comissão por onde transitam os projetos da casa, nós temos 2 mulheres, eu e a Rosângela. Então, acho que isso traz para dentro da Assembleia um teor mais intenso da nossa participação. Agora é difícil, né, deputada, quebrar esse paradigma que existe dentro de uma casa legislativa, né, que sempre, ou na maioria das vezes, os homens fizeram maioria, né, onde os homens tiveram papel. Então, driblar tudo isso, driblar esse paradigma para mostrar a que veio, a mulher ainda tem que lidar com isso, né? Adriana, eu falava na semana passada com as minhas colegas deputadas que nós estamos num espaço de representação da sociedade. A Assembleia ela é um espaço dessa representação. E, como todo lugar na nossa sociedade, a gente ainda convive com um ambiente muito machista, né? Fizemos na semana passada uma ocupação interessante nos nossos pronunciamentos, fizemos um pronunciamento coletivo das mulheres, anunciando as nossas atividades comemorativas aí do dia 8 de março, também toda a programação que nós vamos ter ao longo do ano. Foi um momento histórico, conseguimos ocupar mais de 30 minutos, né? Uma fala que iniciou com a minha, depois se deu com a Marília Campos.
E todas nós que estávamos no plenário tivemos o uso da palavra e tivemos vários à parte dos nossos colegas deputados. Todos eles fazendo suas manifestações de apoio às causas das mulheres. Então, isso para mim foi muito forte, foi marcante, porque não só da gente ocupar aquele espaço de fala, mas como também trazer para dentro desse espaço os homens. E eu achei ótimo, foram muitos pronunciamentos, estão todos gravados, filmados, estarão de fato comprometidos conosco. Deputada, a senhora veio aqui, inclusive, pela primeira vez no Café com Política como porta-voz da rede em Minas Gerais, muito antes até de ser eleita deputada. E como porta-voz, que no caso da Rede Sustentabilidade não se usa o termo presidente do partido, né? Se usa o termo porta-voz do partido, em nível estadual era o caso da Ana Paula Siqueira. A senhora, me lembro de falar a respeito das candidaturas, da costura das candidaturas para cargos de deputados e deputadas federais e estaduais. E a gente tem aquela regra de que 30% das candidaturas precisam ser femininas. E a gente sabe também que os partidos muitas vezes enfrentam dificuldades para conseguir cumprir essa regra, porque a participação, a chegada da mulher ao partido, a participação efetiva dela muitas vezes na rede partidária é dificultada até. Como é que a senhora viu esse momento da construção das candidaturas, que inclusive levou a senhora como a primeira parlamentar da rede a ser eleita em Minas Gerais, e quais as expectativas de agora adiante, até com a sua eleição dentro do seu partido, por exemplo, e com esse cenário que a senhora aponta dentro da Assembleia? Rodrigo, foi um desafio muito grande. A participação efetiva das mulheres nesse ambiente político, ele não é trivial. E ele é marcado por vários elementos, desde a condição da mulher, dela ter a sua plena consciência de que esse espaço também é um espaço de participação dela ter que abrir mão, de certo modo, da sua convivência familiar, porque para estar no exercício da política demanda muito tempo. Né? Eu que sou mãe de 2 crianças, estou sentindo na pele a dificuldade, às vezes abrir mão de estar com eles para estar ali numa comissão, presidindo uma audiência pública, tudo isso pesa. A Rede Sustentabilidade, ela tem um elo, a gente chama de elo mulher, e esse elo trabalhou muito para estimular as candidaturas femininas. Ainda assim, nós não conseguimos atingir um percentual muito grande, foi muito custoso, foi muito difícil. E conseguimos resultados emblemáticos em todo o Brasil, né? Temos eu, que fui eleita pela primeira vez aqui em Minas, temos a Elô, que foi eleita em São Paulo, temos uma deputada federal, a primeira deputada federal indígena, que é a Joênia, lá de Roraima, que também foi eleita federal. Então, assim, apesar dos pesares, a gente conseguiu um resultado interessante. Agora, pensem bem, a legislação prevê 30% de gênero. Não é 30% de mulheres. Podia ser 70 mulheres e 30% de homens. Estaríamos cumprindo a legislação. Mas para fazer esse processo de inversão, a gente ainda vai precisar de muito trabalho. É necessário muita discussão, é necessário muito trabalho de autoestima, de convencimento de que a mulher tem que fazer uso da sua voz, que ela pode ocupar esse espaço, que ela pode representar Tem uma boa condições para parcela da isso, né, população. deputada? Hoje nós temos condições, hoje nós temos recursos audiovisuais, né, de internet, que podem favorecer essa dinâmica. Mas é um trabalho que certamente o meu mandato fará para que na próxima legislatura a gente tenha aí mais mulheres participando da política. A senhora tem uma atuação na área de assistência social, né? E dentro dessa área também eu queria abordar com a senhora. Durante toda a semana de carnaval, durante todos esses dias, nós vimos dentro dos blocos a questão da mulher sendo abordada. Principalmente a luta contra o feminicídio, o não é não. Então, assim, o respeito às mulheres, as mulheres tomando voz dentro dos blocos, dentro dos foliões, ali no meio dos foliões, levando e carregando as suas bandeiras. Eu gostaria de uma análise da senhora a respeito disso, o que isso representa de fato para a sociedade. Representa, Adriana, a consciência da mulher nesse espaço coletivo da sociedade. O carnaval, esse ano, de forma talvez mais intensa, a gente percebeu muito, né? Tanto nos grandes blocos aqui em Belo Horizonte, nos blocos de bairro, nas escolas de samba tradicional. A Mancha de Belo Verde, que Horizonte. trouxe o enredo da Princesa Negra, não é isso? Exatamente. Que ganhou e foi vencedora do Carnaval de São Paulo. Assim, o Carnaval de São Paulo, as escolas tradicionais do Rio de Janeiro. A Mangueira todas no Rio elas, também, né? Mangueira, contando a história que a história não contou. fez um desfile belíssimo, contando dos invisíveis, né?
Então, e muitas manifestações em torno aí também do ocorrido com a nossa vereadora Marielle, o que traz para a nossa sociedade uma consciência da importância do respeito, da dignidade às mulheres. Eu considero que o carnaval, por ser inclusive assim, uma festa popular, uma festa onde as pessoas se divertem como elas querem, né? É uma festa muito democrática, você não tem que estar obrigatoriamente gastando para poder participar, mas foi uma festa da consciência. Muitos blocos discutindo essa temática, e o que eu sinto é que isso conseguiu ecoar, né? Em todas as matérias, em todos os comentários a gente tinha lá, e o não é não, ele foi de fato muito intenso. Muito intenso. E quais são as semelhanças ou diferenças, por exemplo, do feminismo para o ativismo, para o feminismo, vamos dizer, como forma de ativismo mesmo, político, alguma coisa nesse sentido? Muita gente, às vezes, acha, né, que defender causas femininas obrigatoriamente você tem que ser feminista. E o feminista, muitas vezes, carrega um sentido um pouco pejorativo. Como que a senhora vê essa situação? Acho que o carnaval e esses últimos movimentos, ele ajuda nessa compreensão, né? Não é o fato de você se autodeclarar feminista que te exclui ou inclui dos movimentos. Então, eu percebo que as mulheres estão mais à vontade para participar, sem sofrerem dos rótulos, né? Porque às vezes a pessoa fica ali rotulada, porque ela é feminista, ela vai na rua, ela vai queimar sutiã, ela vai usar pílula, ela vai isso, ela vai aquilo. Muita gente acaba conciliando com o radicalismo, né? Exatamente. Então, acho que tratar isso de forma mais aberta, a luta contra a violência contra a mulher, a luta pelo direito das mulheres, direito à educação, direito à igualdade. Se a gente parar para pensar que só na Constituição de 88 foi declarado direitos iguais para homens e mulheres, né? Tá muito recente, a gente tem que fortalecer isso. Então, acho que a democratização desse assunto, dessa pauta feminina, ela faz com que mais mulheres estejam à vontade para defender os seus direitos. E mais recentemente, nessa pauta das questões das mulheres, chama a nossa atenção, inclusive vai ser tema do 8 de março na Assembleia Legislativa, a questão da violência contra a mulher e dos feminicídios, que é um assunto assim que recorrentemente, a gente quase todos os dias, infelizmente, a deputada noticia isso aqui na Rádio Super, aqui no Super N. Eu queria até que a senhora falasse, a gente ainda vai receber também a deputada Marília Campos, que é a presidente da Comissão de Mulheres, mas que a senhora falasse um pouco a respeito dessa temática do 8 de março na Assembleia, que muitas vezes a gente fala, vamos comemorar o 8 de março, mas muitas vezes o 8 de março representa um protesto também e talvez um grito de socorro das mulheres nesse sentido, né? Como é que a senhora vê essa explosão desses casos de feminicídio, até na visão de quem é assistente social, e fale um pouco também pra gente a respeito dessa programação da Assembleia, por gentileza. Rodrigo, os dados, eles são alarmantes, né? Os dados de 2018 trazem pra gente 175 homicídios femininos, 1 a cada 2 dias, e 16 mulheres agredidas por hora. Isso em todos os tipos de violência. Em Minas, psicológicas, físicas, sexual, que existem violências contra a mulher que elas não são vistas, elas não são percebidas, são dificilmente identificadas por ela própria e quem dirá por quem a acompanha. Isso é um número muito grande e a gente precisa fazer com que as pessoas tenham consciência disso. Então, o 8 de março, organizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ele foi uma construção coletiva. Nós contamos com a participação de diversas instituições, diversas entidades, diversos grupos coletivos na construção desta data. A ideia é a gente tratar a questão da violência contra a mulher. Vamos ter uma ação na Assembleia Legislativa, às 9 horas da manhã, será a abertura oficial desse evento. Às 9h30, nós iniciamos uma exposição que é feita pelo movimento Quem Ama Não Mata, né? Que na década de 80 começou os seus trabalhos justamente na luta contra a violência contra a mulher. E a exposição ela vai ficar do dia 8 ao dia 22, salvo me engano, de março, na Assembleia. Poderá ser visitada por todos. Eu convido aí todas as mulheres, mas também todos os homens para poder conhecer um pouco mais dessas nossas lutas. Na parte da tarde, na sexta-feira, nós estaremos na Praça 7. A ideia é levar a Assembleia para um espaço mais amplo, né, de contato com um número maior de pessoas na sociedade. Então, vamos ocupar a Praça 7. Ficaremos lá de 12 às 18, com diversas intervenções, a cada 30 minutos uma intervenção diferente, tratando várias pautas, todas elas em torno da violência contra a mulher.
Além desta atividade do dia 8, que é um dia marcante, é um dia importante, nós temos um calendário extenso que vai ao longo do ano. E esse calendário, ele prevê algumas audiências públicas trabalhando temáticas importantes para as mulheres. Uma delas, inclusive, foi proposta por mim. Nós vamos trabalhar a questão do empreendedorismo feminino, que é uma das formas que eu entendo de autonomia para a mulher, né? Muitas mulheres ficam presas na situação de violência por não terem autonomia financeira, né? Nós vamos discutir esse assunto, dentre tantos outros. Haverão programas que serão exibidos pela TV Assembleia durante 4 meses, em que as mulheres podem acompanhar também temáticas interessantes sobre as mulheres negras, sobre o mundo do trabalho, sobre o nosso lema é sempre vivas, porque é assim que nós queremos todas as mulheres vivas, né? Alegres. Então nós vamos ter várias temáticas trabalhadas nesse sentido. Uma ampla programação voltada, né, para as mulheres nesse Dia Internacional, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, né, exatamente para criar esse ambiente de discussão, né, a respeito do que acontece em torno das mulheres aqui no Brasil, né? Não só em relação à violência, mas também as possibilidades, os desafios, enfim, várias questões aí programadas nessa semana do Dia Internacional da Mulher. E Adriana, é muito importante porque nós ainda temos um dado que também é alarmante: 52% das mulheres que sofrem algum tipo de violência, elas não denunciam. Por medo? Por medo, por não saber como fazer, por Até falta de estruturação. vergonha existe, né, deputada, muitas vezes? Muita, né? Até assim, como elas chegam numa delegacia, vão ser abordadas, tudo isso passa, né, na cabeça da mulher. Então, a gente ainda tem um número muito grande, a estatística já é muito grande do índice de violência, e a gente ainda tem mais de 52% que não se manifesta. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas também a terem coragem de se manifestar e lutar pelos seus direitos. E acredito que essa é uma das formas. Muito bem. Ana Paula Siqueira, deputada estadual do Partido Rede e Sustentabilidade, nossa convidada de hoje aqui na Assembleia. Aqui na Assembleia nada, aqui no Café com Política. Ela sim está na Assembleia e nós aqui no Café com Política. Deputada, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente, Rodrigo, obrigada, Adriana, pelo convite, pela presença. Eu quero convidar todos vocês a participarem conosco no dia 8 e também seguir a nossa programação lá na Assembleia. Quem puder acompanhar também o meu mandato através das redes sociais, eu faço convite em vários projetos de lei que eu estou apresentando no sentido da busca, da garantia, da luta pelo direito das mulheres. Eu gostaria que vocês pudessem também acompanhar comigo.